Então, vamos dar início ao Doutor, nosso estudo. pode dar início. Deixa que eu vou. Tá. E aí o nosso tema do nosso estudo é a pedagogia dos sentimentos. Nós vamos trilhar esse tema, nos aprofundar nesse tema, vai ser muito bom para todos nós. Quem quiser fazer qualquer parte, qualquer intervenção, fiquem à vontade, tá? De preferência, vamos ficar no... Nós vamos ter aí várias carinhas, né? Então, tomara que a gente tenha sentimentos nesse estudo, tá? E aí nós iniciamos com esse texto, que está em Muitos dos Chamados e Poucos Escolhidos, do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espírito, está em Mateus também, em que é dito: portanto, toda que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos, precipitaram-se contra aquela casa, mas não desabou, pois fora alicerçada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem tolo, que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos e chocaram-se contra aquela casa. Acabou e foi grande a sua queda. Jesus trouxe a palavra, né? Os ensinamentos sublimes de Jesus é a palavra de Deus, né? Os seus ensinamentos é o caminho que nos conduz ao Senhor. Os Espíritos do Senhor, através do Evangelho do Espiritismo, também trazem a palavra do Senhor. E a pergunta que cabe a cada um dizer para si próprio: estamos prudentes ou tolos? Estamos atentos ou desatentos? Estamos vigilantes ou invigilantes? Estamos despertos ou adormecidos? Então, são perguntas, né, que, no caso aqui, Mateus e Lucas trouxe para nós essa reflexão. E cabe a nós a gente ter essa leitura conosco. Estamos prudentes ou tolo? Estamos atentos ou desatentos? Né? Estamos despertos ou adormecidos? Estamos vigilantes ou invigilantes? Então, esta é a abertura. É interessante que eu gostei muito dessa foto, que o mestre, né, em nome do Pai, está nos chamando, né? E esses somos os escolhidos, né? E aí, no livro de Joana de Ângeles, faz uma leitura sobre o homem consciente. Está escrito: Gurdjieff, o eminente psicólogo russo, em uma análise feliz a respeito do homem, referiu-se aos dois estados que o homem se apresenta como decorrência do seu nível de consciência: adormecido e desperto. Então, apresenta duas condições no nível de consciência: ele está adormecido ou desperto, vigilante ou invigilante, né? Ao mesmo tempo, quando entorpecida a consciência, o indivíduo deixa-se conduzir através do mergulho nas distrações que lhe constitui os interesses máximos do dia a dia, olvidando as qualidades superiores que propiciam realmente a felicidade. Então, a gente, às vezes, se distrai muito, né? Perde o foco, e em várias situações, no nosso dia a dia, a gente acaba não priorizando as qualidades superiores, né, que nos trariam verdadeiramente a felicidade. Ficamos no efêmero, no passageiro, né? Essas distrações prendem-lhe a atenção e detêm-lhe o processo de busca interior. Então, a gente está distraído e não acaba praticando essa busca interior, esse processo de busca interior, indo para fugas espetaculosas e as transferências das metas prioritárias. Como a gente está nessa distração, a gente não tem fugas, fica sempre fugindo do foco,
e transferindo o mérito, em vez de nos focarmos com disciplina, com esforço, nos voltarmos a esse caminho, né, para nós mesmos. Importante para aquelas que enganam. Então, o homem se volta para metas prioritárias, importante para aquelas que enganam, apaixonando e levando a conquistas vazias das coisas que não proporcionam mais do que o breve bem-estar da volúpia egoística do momento, expressas nos prazeres que logo se esfumam. Então, fica voltados para coisas efêmeras, coisas pequenas, e não acaba presa aos prazeres e não acaba indo para o essencial. Quando convidado às reflexões profundas a respeito da sociedade como ser imortal, encharcado pelas paixões como se encontra, consegue deter-se em uma demorada análise de si mesmo. Então, como ele está envolvido nessa distração, consegue buscar este caminho de análise de si mesmo, ele foge, tem as suas fugas, tem as transferências, porque logo os pensamentos se expandem em várias direções, afugentando do objetivo essencial propiciador do autoencontro. Então, quando o homem distrui, ele não consegue se voltar para a análise de si mesmo, logo, até de repente, este caminho, os pensamentos se esvaem, ele não tem foco. O despertamento retira a ilusão. Estar desperto é encontrar-se partícipe da vida, tudo realizando com integral lucidez. A fixação do despertamento resulta dos insistentes e contínuos passos da mente, enchidos pelo desejo veemente de adquirir lucidez. Então, esse despertamento depende do foco, depende do exercício da mente, depende de você querer ficar na lucidez. Tudo quanto faz, realiza de forma consciente. As distrações habilmente se disfarçam, justificando o trabalho exaustivo. Olha os tipos de distrações que vão surgindo no nosso dia a dia. Justificando o trabalho exaustivo, repouso demorado, conversas prolongadas, caminhadas e ginásticas que consomem horas e que, não obstante úteis, está se referindo às ginásticas, são úteis, mas desvio da meta essencial, que é o despertamento de si mesmo. Você pode fazer isso tudo, ter o seu repouso, o seu trabalho, a sua ginástica, mas na medida certa, sem alargar, sem querer o tempo todo viver daquilo ali. Você precisa, além disso tudo, do trabalho, das conversações, das caminhadas, da ginástica, na medida certa, porque além do teu dia, além dessas atividades, propósitos de despertamento de si mesmo. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma viagem com alguns amigos e parentes, uma casa de praia, e aí todo mundo chegou muito contente, tudo. Aí no primeiro dia, todo mundo aquele momento de dormir e tal. Um grupo ficou conversando até 4h30 da manhã. Assuntos variados. Todo mundo que foi dormir acordou bem. O seguinte, aquele grupo que ficou até 4h30 da manhã numa conversa que poderia ser adiada, não era nada de importante, meras conversas assim. Conclusão, o pessoal não conseguiu curtir a praia, porque era cansaço que aquele grupo que ficou 4h30 estava passando, que acabou não usufruindo no dia seguinte, porque perdeu o foco. Em vez de buscar o descanso no momento certo, de buscar aquele momento para dormir, para acordar bem no dia seguinte, ficaram até 4h30 falando, conversas variadas, sem... Não que uma conversa boa não faça bem, mas tudo tem o seu momento, né? Outros níveis lentos, por de saturação das distrações ou pelo imperativo de reencarnações, Alberto, o homem... feche sua câmera,
a câmera, porque está picotando. Vamos ver se não, o som não fica muito. Então, eu vou ter que fechar e ir Não, para o você Oeste. não pode. Não, você não pode. Não, pode. Não, não, não. Não, eu. Não, pode. Como é que você vai fechar? Como é que você vai ler? É, Não. Volta, queria estar volta. com o som aberto. Pode voltar, volta. Eu esqueci do Lentamente. detalhe. Eu acho que tem. Ana, fecha o seu som. De repente pode estar com mais um canal. O meu está fechado. Posso Não, continuar? é a Ana Brito. Agora. Pode sim. Lentamente, por processo de saturação das registros, ou pelo imperativo de novas reencarnações, o homem é a conquista de outros níveis de consciência e emerge do sono, passando a identificar o atraso em que se encontra diante das infinitas possibilidades de que dispõe. Então, essa distração cansa. E o homem é impelido, é natural, é da natureza humana ele ser impelido a algo maior, né? Então, ele passa então a aspirar, sair daquele momento de dormir, em que ele está adormecido, momento de consciência, porque ficar muito tempo distraído, isso para você, você percebe que você não está dando sentido à sua vida. Altera-se, então, a visão para a autoidentificação. Entendendo, tá? O som tá bom? Alô? Melhorou. Só um pouquinho. Quando você falou assim, altera esse, né? Muda toda essa distração, muitas vezes, dependendo, muda. Ela cai no que ele fala aqui, quando ele diz assim: não fosse um desmemoriado das bênçãos divinas, e a caminhada através da carne ser-lhe-ia muito mais proveitosa. Exatamente porque, se não fôssemos espíritos tão desmemoriados, tão preocupados em outras situações, né? E não no que você que está colocando, está trazendo, que é de Joana, por isso que essa necessidade da gente trabalhar esse sentimento, trabalhar essas situações dentro de nós, como espírito. Pelo menos para que, quando a gente retornar, né, a gente não esteja assim tão perdido, né? Porque, apesar de sermos hóspedes nesse planeta, mas nós temos que ser hóspedes conscientes. Senão, a gente vai ficar sempre nessa inconsciência, né? Não tomando ciência de si mesmo. Quer dizer, quando a gente parte para o desencarne, fica totalmente perdido, né? E é o que você está trazendo ali, quando exatamente muitas vezes, vamos dizer assim, essas distrações nos tiram do foco, aonde a gente realmente tem que mirar o foco da nossa própria reencarnação. Correto. E aí, continuando aqui, né? Só ler de novo o tiozinho. Alteram-se-lhe, então, a visão para a autoidentificação. Você passa a se buscar a tua autoidentificação, entendendo que o largo período de sono é responsável pela existência dos inúmeros conflitos que o aturdem. E quando a gente está nessa dormência, né, adormecido, em sono, distraído, gera conflitos, porque a gente não está em sintonia com a nossa essência, das contradições entre o que pensa e o que faz, entre o que aspira e o que realiza, mantendo a sensação permanente de incompletude. Cada momento atual é magno na vida do homem consciente. E tudo quanto se propõe realizar, ao tornar-se desafio, é-lhe estímulo ao prosseguimento tranquilo da iluminação interior. Certamente experimenta as contingências da vida social, dos prejuízos políticos, das injunções do corpo, sem que tais desanime o eficiente. No mundo, nós vamos passar pelas injunções do corpo, pelas questões da nossa vida de relação, prejuízos políticos, a gente vê aí situações das mais diversas nesse campo,
A gente vai passar por todas as vicissitudes, mas nós vamos passar sem desânimo nem infelicidade. Nós vamos passar sabendo que aquilo ali é necessário para o nosso crescimento. Vamos passar com resignação. Por quê? Nós estamos centrados em nós mesmos. A conquista é um crescimento natural e não perturbador. Dado pelo aprofundamento da visão da vida, totalmente diverso do comum, passando a transpessoal, portanto, espiritual. Então, essa conquista, né, é um crescimento natural e que nos conduz à nossa essência, ao nosso viver como espírito, né? A autoconquista, realizando aspirações e buscas e realizações, o homem consciente vive integralmente os momentos, todas as ações, todos os sentimentos, todas as aspirações. Ele vive, então, em completude. Ele vive como espírito imortal, ele vive em conexão consigo mesmo. E esse exercício é necessário para todos nós, né? Então, está lá esse texto no Ser Consciente, capítulo 10, Conquista de Si Mesmo, item O Homem, de Joana de Ângeles. E aqui nós trazemos um texto de Hermance do livro Escutando Sentimentos, em que ela diz: o Espiritismo é uma semente viçosa e promissora, cultivada com sacrifício e renúncia por lavradores heróicos. Contudo, de que servirá as sementes se não forem lançadas no terreno fértil? O que vai valer a doutrina espírita se não for praticada, vivenciada de forma fértil, nos alavancando, nos conduzindo ao aprimoramento? É sob o sol escaldante deste momento de transição que nos compete lavrar o chão, né, e dominar o arado para o plantio de um novo tempo na própria intimidade. Então, é o que Bezerra de Menezes sempre nos convoca: pegar na charrua, no arado, e arar o nosso solo interior, buscar, edificar dentro o reino dos céus, buscar a virtude, buscar essa lucidez. Para isso, torna-se indispensável aprofundar a sonda da investigação mental no reino subjetivo dos sentimentos. Quando nós estamos distraídos, a gente não tem essa investigação mental. A sonda da mente, ela não está voltada para nós mesmos, está voltada para fora, para o efêmero, para as coisas transitórias. Já está atento, estamos nesse processo de busca de nós mesmos, nós estamos colocando a sonda da investigação mental no reino subjetivo dos nossos sentimentos. Eu vou começar a pesquisar a mim mesmo, buscar compreender-me, por que eu sinto isso, por que eu penso aquilo. O caminho é universal, é o mesmo para todos, o bem e o amor. Então, a gente praticar, além dessa autoanálise, dessa nova leitura de nós mesmos, os bons sentimentos. A forma de caminhar, porém, é essencialmente individual e particular. Cada um tem o seu caminhar. Ontem, a Rosângela me enviou uma reportagem de cultura que é chamado o quadro Matéria de Capa, que fala sobre as questões do DNA. Esplendoroso, explica, mas no detalhe a gente passa a ter plena consciência do assunto. Muito, muito, muito explicativo, muito bom. Em determinado momento, um geneticista diz que nós temos cromossomos iguais. Uma faixa de nossa DNA, de toda a nossa genética, é igual, um do outro. Mas uma parcela é diferente, é individual. Eu tenho o meu encadeamento, cada um de nós é uma individualidade, tanto genética como também do espírito. Nosso espírito vivenciou situações, cada um vivenciou de sua forma, cada mundo de sua maneira. As minhas vivências de várias vidas foram de uma forma e de outra. Cada um vive o seu momento individualmente. Nossos núcleos de cristão e espírita alicerçaram-se
alicerçaram bases seguras para a informação doutrinária do século XX. O século XXI, então, no século XX, nós nos voltamos, nos aprofundamos na doutrina, no conhecimento, em que a doutrina traz de mensagem. O século XXI é o século do sentimento, é utilizar essa ferramenta que é a doutrina para o mergulho em nós mesmos. Educar para ser, educar para conviver bem consigo, educar para ser feliz. Eis os pilares da harmonia interior e da felicidade à luz do espírito imortal. Está dando todo mundo para me escutar, porque eu vejo silêncio e eu não estou vendo nada. Veja a tela. Todo mundo está acompanhando? Estamos sim, pode ir. Então tá, porque eu estou aqui só vendo a tela do texto. Está ótimo, pode prosseguir. A renovação, eu vou até voltar a essa frase, é muito interessante. Educar para ser, educar para conviver bem consigo, educar para ser feliz. Eis os pilares da harmonia interior e da felicidade à luz do espiritual. Alberto, A renovação. Oi. essa frase aí me lembrou o programa da Rádio Rio de Janeiro, né, que era da Marilena, que agora não é. Educar para crescer. Isso, justamente. E Essa ela abordava muito é fantástica, porque realmente, né, através da educação, não é, as pessoas confundem muito instrução e educação. Isso. E educação para a vida é isso aí, ó, educar os sentimentos. Justamente. É isso mesmo. A renovação da sensibilidade, porque nesse mergulho de nós mesmos, nós também temos que aprimorar a sensibilidade. Então, a renovação da sensibilidade conduz ao encontro da singularidade, que permite a plenitude íntima. Inteligência, instrumento evolutivo para a conquista de fora. Sentimento, conquista evolutiva para as aquisições. Então, é uma chave essas duas palavras aí, essas duas frases. Inteligência, o instrumento evolutivo para a conquista de fora. Sentimento, conquista evolutiva para aquisições íntimas. Na acústica da alma existem mensagens sobre o plano do Criador para o nosso destino. Aprender a ouvi-las é exercitar diariamente a plena atenção aos ditames libertadores dos sensos. Atento aos sentimentos. Escutar os sentimentos não significa adotá-los prontamente, mas aceitá-los em nossa intimidade e criar uma relação amigável com todos eles. Tratá-los sem reprimir ou se envergonhar. Tem sentimentos que a gente diz, não devia ter tido esse sentimento, mas nós produzimos. Então, nós vamos ter uma relação de aceitação conosco mesmo. Nós somos seres que temos uma variação de sentimentos. Nós estamos buscando o burilamento, o lapidamento do nosso ser. Precisamos entender por que esse sentimento brotou. Eu não vou negar o sentimento. Ih, tive raiva. Teve raiva por algum motivo. Então, você vai usar a razão e o sentimento na busca desse entendimento. Você não vai poder nunca esconder de si próprio o que você sente. Você tem que lidar com esse sentimento. Essa atitude é o primeiro passo para um diálogo ativo com o nosso mundo íntimo. Somente assim teremos uma conexão com nossa real e psicológica, possibilitando a rica aventura do autodescobrimento no rumo à singularidade, a identidade cósmica do espírito. Nós vamos lidar muito com essa palavra singularidade e depois singularidade também é individuação. Guardem essas palavras. Escutar os sentimentos é cuidar de si, é amar a si mesmo. É mudança de atitude consigo. O ato de existir ocorre nos sentimentos. O pensamento é a janela para a realidade. O sentimento é o ponto de encontro com a verdade. Alberto. Pois não. Aí a gente observa, né, quando fala ali, né,
é uma mudança de atitude consigo. O ato de existir ocorre nos sentimentos. O que a gente está tentando, né, e fazendo hoje é exatamente começando essa reflexão para nós entendermos que, embora estejamos no mundo temporariamente, mas temos que estar no mundo sem ser do mundo. E o que é estar no mundo sem ser do mundo? É trabalhar todos esses sentimentos dentro de nós, para que, ao retornarmos à nossa verdadeira pátria, não sintamos tanto impacto como a gente observa que o irmão Jacó traz, né? Então, esse tipo de trabalho assim um pouco diferente é exatamente isso, né? Como você falou, o pensamento é a janela para a realidade, o sentimento é o ponto de encontro com a verdade, né? Evidentemente, porque muitas vezes pode falar assim, mas eu vou morrer mesmo, para que eu vou mudar? Para que eu vou melhorar? Para que eu vou cuidar do meu sentimento, do não sei o quê? Mas só que nós somos espíritos imortais. Isso aqui é apenas uma parte muito, muito rápida, vamos dizer, com o que a gente vai passar. E vamos retornar. E temos que retornar da mesma forma, né? Então, é por aí. E esse texto de Hermance Dufour está sendo, como foi de Joana, bem, bem interessante, bem profundo mesmo, para a gente refletir muito nisso. Isso mesmo. Aí eu vou dar continuidade aqui. É pela nossa forma de sentir a vida que nos tornamos singulares, únicos e celebramos a individualidade. Você vê, lembra daquela de Jesus que ele com seus discípulos passaram um cachorro morto, aí os discípulos, mestre, como é que está cheirando mal esse cachorro? Aí o Jesus fala, o dente deles é lindo, né? Então, a forma de você sentir a vida é a forma que vai fazer você singular. Você pode ver tudo preto e branco ou tudo colorido. Depende da tua forma de você sentir a vida, né? O sentimento é a maior conquista do espírito. Aprendendo a escutá-lo, estaremos entendendo melhor a nossa. Não existe um só sentimento que não tenha importância no processo do crescimento pessoal. Quando digo a mim mesmo, não posso sentir isso, simplesmente estou desprezando a oportunidade de autoinvestigação, de saber qual é ou quais são as mensagens profundas da minha vida mental. Então, essa investigação, esse mergulho em nós mesmos, ter esse entendimento dos sentimentos, dos nossos pensamentos, ele é necessário. O Alberto. Oi. Hoje eu passei o dia estudando a consciência e o sentido íntimo, que é o capítulo do livro, né? O problema do ser, do destino e da dor, do Leon Denis. Aí eu fui no livro da Luzia Matias, que é exatamente esse capítulo, a consciência e o sentido íntimo, que ela fez um apanhado das potências da alma nos livros. E esse da consciência e sentido íntimo, ela fala somos individualidades, né, que é o que você está dizendo aí. Mesmo que duas pessoas tenham o aparelho auditivo íntegro, por exemplo, ao ouvirem uma peça sinfônica, não ouvirão ou sentirão a mesma coisa, ou em relação a uma cena comum da vida. Aí ela completa assim, por sua riqueza, sua complexidade, suas inumeráveis correlações, quer dizer, todas as conquistas que cada um de nós tem é que vai fazer a diferença dessas percepções. Por exemplo, quando Jesus passou, né, que você deu o exemplo, e uns vão ver um lado positivo da coisa, o outro já vai observar uma coisa negativa, que é essa falta de trabalho interior, de se observar. E às vezes a gente repete, né? Isso, verdade. Às vezes a gente tem um atismo, né? Em termos de sentimento, a gente tem que ter esse cuidado de renovação da forma de sentir a vida, né? O exercício do auto-amor está em aprender a ouvir a voz do coração.
pois nele residem os ditames para nossa paz e harmonia. Os sentimentos são guias infalíveis da alma na sua busca de ascensão e liberdade. O auto-amor consiste na arte de aprender a escutá-los, estudar a linguagem do coração. Pela linguagem dos sentimentos, entendemos o apoio do universo a nossa, a linguagem dos sentimentos. Então, a gente precisa aprender como que esse sentimento se processa em nós, que a gente tem que nos voltar a mergulhar, escutar, estar atento à acústica da alma, à voz do coração, aos tocados do coração. O sentimento é o espelho da consciência, então a gente está sempre tentando aprender essa linguagem dos sentimentos. E outra coisa, quando a gente tem o sentimento e não analisa, porque geralmente a gente justifica o sentimento, né? Por exemplo, eu estou assim porque o Alberto me olhou de lado, porque o Alberto falou um negócio, porque os anjos, não é assim? A gente sempre bota para o outro a questão de estar mal-humorada, de estar aflita, porque você não sabe o que aconteceu, por isso que não é assim. Ao passo que a gente precisa identificar esse sentimento. Por que eu estou sentindo esse mau humor? Ou eu estou sentindo essa aflição? Esse estudo do sentimento de cada um. Isso. Tentar identificar onde que surgiu isso, né? Isso aí é um trabalho diário e é um trabalho árduo. Isso, trabalhoso, mas necessário. E aí, como seguir nosso sentimento com tantas ilusões? Aí é o que você falou. As nossas ilusões fazem esconder a realidade de nós mesmos. A gente passa a não nos conhecer porque a gente cria ilusões, escapismos. Eis a ingente tarefa de nossos grêmios de amor espírita cristão: educar para ouvir os recados do coração, radiografar o nosso coração, desenvolver estudos sistematizados de si mesmo. É o que a gente acabou de conversar. Temos pensado tanto quanto possível para aplicar as orientações da doutrina para o próximo. Mas e nós? Como cuidar de nós próprios? A proposta libertadora de Jesus estabelece: amai o próximo, e acrescenta: como a ti mesmo. Então, esse caminho do alto amor, primeiro é nos aceitando, nos perdoando, buscando mergulhar em nós mesmos sem ilusão, sendo sincero com nós mesmos. Os impulsos do selfish não atendidos são a essência divina. Os impulsos do self não atendidos com o tempo transformam-se em tristeza, angústia, desânimo, mau humor, depressão, irritação, melindre e insatisfação crônica. Porque a gente fica tão distraído que a gente não passa a buscar entender por que isso tudo está se processando. E a alma está mandando para você as informações. Você não está voltado para a acústica da alma, está voltado para o externo. Chega um momento que você entra em colapso, porque o self, a essência divina, está te avisando uma coisa aqui, outra ali, e você está distraído. Você não está consciente de si mesmo, esse encontro com você. Porque não pense que esse encontro consigo próprio não seja doloroso, não, porque vai ter momentos que a gente vai ver que nós temos coisas que precisam ser superadas com muito trabalho. São maus pendores, maus hábitos, né? Mais inclinações que nós temos e que precisamos ter muita coragem, muita disciplina, esforço e perseverança. Então, esse mergulho para nós mesmos tira da nossa zona de conforto, mas é necessário a gente encarar o que somos, porque senão a gente fica na ilusão, sempre vendo o externo e cadê nós? Como é que eu estou me encontrando comigo mesmo? Como é que eu estou me analisando? A proposta libertadora já está... O alto amor não é treinar o pensamento para beneficiar-se a si. Não é uma coisa narcisista individual, mas educar o sentimento para escutar Deus em nós. Então, o alto amor não é eu me amar acima de tudo, acima de todos. É ter esse olhar
de educar os sentimentos para escutar Deus em nós, descobrir o nosso valor pessoal na obra da criação. Nós temos um papel na obra da criação. Nós temos que descobrir na profundidade os nossos dons, talentos, potencialidades, mas só vamos poder descobrir o nosso papel na obra da criação mergulhando em nós mesmos, porque como é que a gente vai descobrir algo que a gente não conhece? Escutemos a alma e suas manifestações no coração. O eminente Dr. Carl Jung asseverou: nenhuma circunstância exterior substitui a experiência interna. Precisa falar mais alguma coisa? Dr. Jung, essa pequena frase falou tudo. E é só a luz dos acontecimentos internos que entendo a mim mesmo, que constitui a singularidade de minha vida. Está lá em Carl Jung, a Entrevistas e Encontros, um livro. Aí depois vem o que é self, é o arquétipo da totalidade, isto é, tendência existente no inconsciente de todo ser humano, a busca do máximo de si mesmo com Deus. Então, esse um encontro conosco mesmo, e encontro com Deus, dessa ascensão a Deus, faz parte da nossa essência, está no fundo do nosso ser. Distraído, a gente não vai nesse foco. A gente fica nas coisas efêmeras. E o centro o self é o centro organizador do psique, é o centro organizador da alma. É o centro do aparelho psíquico, englobando o consciente e o inconsciente. Está no livro Psicologia da Realidade, de Adenauer Novaes. Sombra. Lembra daquela vez, Vera, que a gente estava... Eu falei, no momento eu não sei dizer nada, posso te dar a resposta sobre a sombra, que a gente está perguntando se sombra era desconhecido meu ou se era algo que era negativo dentro do nosso ser. Então, sombra é a parte da personalidade que é por nós negada. Além de desconhecida, é a parte negada. Os conteúdos são incompatíveis com a conduta consciente. Então, já outro atalho aí. Queremos ser conscientes, devemos fazer contato com a nossa sombra, porque por uma necessidade do ego, a gente se esconde de nós mesmos. O ego quer sempre o conforto, a zona de conforto. Quando você lida com a tua sombra, né, você é desconfortável, porque você vai descobrir coisas de você mesmo que vai ser desconfortável. E o ego não quer. O ego quer sempre o prazer, sempre o conforto. Então, essa parte negada, o nega, ele não quer esse mergulho. Esse mergulho, por isso que existe o esforço, porque o ego não vai querer que você mergulhe, porque ele nega isso tudo. E quando você lida com a tua sombra, a tua parte dos maus pendores, tudo aquilo, você tem que lidar com amorosidade, afetuosidade, carinho, ternura, brandura e respeito. Você sabe, eu tenho uma sombra, eu tenho um lado a ser superado. Tenho. Sou consciente, vou buscar conhecê-lo. Quando você vai buscar conhecer, muitas das vezes você vai sentir dor, não é confortável. Mas quando você lida nesse caminho de mergulho em si próprio, busca o lado das qualidades, as pepitas de ouro e dos cascalhos, você está fazendo esse exercício necessário, porque enquanto você estiver negando, você não vai conhecer a si próprio. Ok? Posso? Ok, já falou dos cascalhos, Rosângela está feliz. Isso, Alberto. A gente vê, né, quando você falando essa questão do ego, da sombra, né? Eu faço a meditação da serenidade com Haroldo Dutra, e ele diz assim, por exemplo, meditação da tristeza. Olha a tristeza, deixa ela chegou, você olhe, você está fora, você olhe, porque geralmente a gente quer escamotear, a gente, não estou triste não, mas você está, nossa, mãe, tá um bagaço, né? E aí a gente não quer aceitar isso daí, né? Então, o que é? Eu tenho essa minha sombra? Tenho, então eu vou olhar essa sombra, como você falou, com amor, com
com resignação, sabendo que eu posso mudar. Eu sou uma pessoa, por exemplo, sou egoísta, é o meu lado sombra, e eu olho esse meu lado sombra e falo assim, bem, eu sou egoísta, eu admito que eu sou. Agora, o que eu posso fazer, né? Então, eu não posso escamotear, eu posso até escamotear durante algum tempo, mas se eu fico escamoteando, escondendo durante muito tempo, eu vou deixando de viver. E é isso que a própria a Irmã Dufour está trazendo para nós, né? Então, esse lado que sombra que nós temos, a gente olha ele, é bom até que ele se apresente, senão a gente vai achar que nós somos a melhor, né? A melhor Como coisa diz o Márcio, a cocada, como é que é? Né? Somos um A máximo. cocada preta. Dona da cocada preta, tal, aquela coisa toda. E quando aparece. A gente acha que é o bambambam, mas é aquele lance, né? Túmulo caiado e mofado por dentro. Mofado por dentro. É exatamente isso. Então é isso que a gente está trabalhando. Opa, então eu tenho esse lado assim? Tem. Então vamos lá, vamos ver como é que vai fazer. A Aninha colocou aqui, coisa que eu achei até interessante, depois eu vou até ver. No livro Ave Luz, os discípulos faziam perguntas a Jesus sobre vários sentimentos, e ele respondia como fazer e trazer esses sentimentos no nosso dia a dia. Então, é uma boa dica olhar esse livro. Não, obrigado, Aninha, porque é até uma fonte para a gente também pesquisar. A Ave Luz ela mesmo, é muito interessante. Agora, isso que né, Ana? Faz assim. Isso, é do Mila Mês. Rosângela, isso que a gente está aqui agora comentando, lá no meio desse mesmo slide, os impulsos do self não atendidos, porque o self ele manda para você as coisas que estão no teu íntimo. A tua natureza íntima, ela te manda recados. Tristezas, angústia, ânimo, mau humor, depressão. Quando você não passa a buscar entender, a buscar conhecer isso, vai gerando isso tudo. Vai gerando tristeza, angústia, desânimo, porque é quase um conflito que tem interno que você não tá administrando. Essa situação do teu ser está ainda na incompletude, você não está conseguindo dar conta. Nós temos que ter o entendimento que nós somos filhos do Criador, e Ele deu as potencialidades para nós nos superarmos. Fazer esse mergulho não é trabalhoso, como a gente precisa dar os primeiros passos. É que gera insatisfação, né? Frustração, quando não é atendido. Justo. Por isso que dá essa tristeza, esse desânimo. Vou para o seguinte, tá? Aí tem aí esse mesmo texto, Calderaro, no livro Escutando Sentimentos. Calderaro foi para o Hospital Esperança e fez um período de palestras sobre sentimentos. Calderaro, o orientador de André Luiz, porque lá no Hospital Esperança, fundado por Eurípides Bassanufo, são pessoas com problemas emocionais. Então, existe uma verdadeira oficina do sentimento, dinâmicas e tal. E Calderaro, tá, fazer uma dinâmica, ficou um período longo dando palestras, e Hermance Dufour, então, trouxe esse livro baseado nessa visita de Calderaro, né, no Hospital Esperança. E esse capítulo é Calderaro que faz a apresentação do livro. Então, vamos ver o que Calderaro diz. As rotas dos filhos pródigos. Vem um dia em que, ao culpado, cansado de sofrer, afinal abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo, que se lhe lança aos pés. As provas rudes, ouve-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento, de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com o pensamento em Deus. Então, quando a gente passa pelas nossas provas, pela dor, e quando ela é bem
faça-se com resignação, passa a ser um aperfeiçoamento do espírito. Quando nós aceitamos, né, comprometimento em Deus. Então, aquilo que passamos, eu passo com resignação, com pensamento em Deus, está me protegendo, Deus está me conduzindo. Eu estou passando por aquele momento difícil, mas eu não estou só. Esse texto está lá no Evangelho, né? No livro do Honrai Pai e Mãe. Esse item 9 é muito longo. E esse texto aí foi retirado, esse fragmento, de um sermão que Santo Agostinho fez quando em vida. Quando em vida ele fez um sermão, o sermão de Santo Agostinho nesse tema. E aí Kardec, né, a espiritualidade, o próprio Santo Agostinho colocou nesse texto do capítulo 14, item 9, esse trechinho. E filhos pródigos, o que é pródigo? O esbanjador, o que esbanja, desperdiça, né? Então, vamos ver o que Calderaro nos traz. A mensagem evangélica do filho pródigo é a história da... Porque a gente sempre viu a análise do filho pródigo, né, na nossa relação com Deus, o nosso distanciamento de Deus, e Calderaro faz um gancho também com a deportação, a nossa deportação de outras orbes. Nós, em outras orbes, nos distanciamos de Deus. Não se, né, os ensinamentos que tinham que ser. E aí, o que aconteceu? Fomos deportados. E aí viramos um filho. Hoje nós estamos retornando ao Pai, né? Então, lá na outra orbe, deixamos de ser fiel às leis de Deus, transgredimos as leis de Deus e fomos deportados. Viramos filho pródigo. E hoje nós estamos aos braços do Pai. A mensagem evangélica do filho pródigo é a história da nação humana ao longo dos épocas, a história do nosso caminhar pela conquista da humanização. Consideremos o egoísmo como a doença original do ser. Ninguém escapou de experimentá-lo na espiral do crescimento. Até certa época foi impulso para frente. Então, o instinto de conservação fez a gente sempre se proteger, o instinto de conservação. Quando o instinto de conservação fica exacerbado, vira uma paixão, vem a posse, vem o egoísmo. Consideremos o egoísmo como a doença original do ser. Já li. A centralidade do homem no ego estruturou a arrogância, sentimento de exagerada importância pessoal. Perdemos o contato com a fonte inexaurível da vida, o self divino. Então, nós, como estamos totalmente voltados ao ego, interesse pessoal, a centralidade no ego, a nossa divina a gente abandona e passamos a peregrinar sob a escravidão do eu. O resultado mais infeliz desse caminhar apartado de Deus foi uma terrível sensação de abandono e inferioridade. O homem é consciente de que se distanciou das leis de Deus e ele se sente abandonado, porque nada como você estar bem com o Senhor, com a consciência tranquila, né? O ato de arrogar constitui, pois, a proteção instintiva da alma contra a sensação de menos-valia, baixa estima. Então, quando eu me sinto abandonado e inferiorizado, porque eu me distancio, o meu ego, né, cria arrogância. Eu me sinto superior artificialmente, porque eu estava em baixa autoestima, estava na menos-valia. Então, eu quero buscar uma compensação. É uma proteção instintiva do meu para poder abandono e da inferioridade, eu começo a me arrogar, eu fico arrogante, me sinto superior. Alberto, esse foi... Oi. Essa parte que fala o resultado mais infeliz desse caminhar apartado de Deus, isso aí é que muitas pessoas confundem muito a questão de estar numa religião, né? Acham que estão direto ligados a Deus. Não, eu tenho religião.
né? Eu sou espírita, sou católico, sou não sei o que lá. Mas, na verdade, é afastado, quando a gente entende das leis de Deus e que nós estamos afastados disso, né? Através do egoísmo, da presunção, da arrogância. Aí é esse sentido, né? Do caminhar apartado de Deus. Porque, às vezes, nós não nos sentimos assim porque nós estamos dentro de uma certa... Porque existe uma diferença, religiosidade e espiritualidade. Religiosidade é o teu estar com a religião. Espiritualidade é o caminho de você buscar a essência em você, a essência divina, o ser imortal que você é, né? É a humanização, a conquista da humanização que ele fala ali em cima. Justamente. Esse foi seu primeiro passo no processo evolutivo em direção à ilusão, ou seja, a criação de uma imagem idealizada, um mecanismo de defesa para não desistir. Então, para mim não desistir, eu me iludi e passei a arrogante, que fixou a vida mental e noções delirantes sobre mim mesmo. Eu passei a me iludir, defesa, uma necessidade de defender-me daquilo que eu sei que eu sou. É uma imagem idealizada. Essa autoimagem é o delírio primitivo, um recurso que, paulatinamente, a consciência foi obrigada a construir no conjunto das percepções de si mesmo, para se defender da sensação de dignidade perante a vida. Tornar-se significa assumir sua pequenez no todo universal, ter consciência da cruel sensação de desconexão do Criador e do que realmente representamos no contexto do bailado cósmico. Mas também significa assumir-se como filho de Deus, um filho pródigo de heranças excelsas que precisa descobri-las por si próprio e adquirir o título de herdeiro em sombra. Muito, muito legal, né? Existe um desajuste original, um gatilho milenar dos processos psíquicos do espírito, agravados pelas sistemáticas recusas de admitir a realidade íntima no peregrinar das reencarnações. Então, reencarnação atrás de reencarnação, a gente negando a nós mesmos, nos recusando. E aí gera desajustes originais, processos de distúrbio no espírito. Algumas patologias constitucionais endógenas, porque tem patologias exógenas, vindas de fora, e endógenas, do próprio. Encontra explicações ricas na compreensão das histórias longínquas da deportação. O desajuste primário, a dificuldade em aceitar a realidade terrena, é fator patogênico de bilhões de almas reencarnadas e de mais de um conjunto de outras foras do corpo, formando uma teia vibratória psicótica natural da psicosfera terrena. A energia emanada da sensação coletiva de inferioridade é uma força epênica, está espalhada, e puxa o homem para trás e dificulta o avanço dos que anseiam pela ascensão. Lembra que quando Jacó, com o auxílio de Dr. Bezerra, eles vão naquele caminho em direção à colônia espiritual, que olha lá para baixo e vê aquela imagem negra de emanações psíquicas, né? Então, a gente vê que isso tudo está aí. Por isso, precisar orar e vigiar, precisar o nosso culto do Evangelho no lar, para a gente poder ter um tônus vibratório positivo, para a gente poder superar o que diz, né? Que acaba nos puxando para baixo. A gente quer ascender, mas essa energia acaba sendo um obstáculo. A evolutiva dos filhos pródigos, que somos todos nós, recurso de esbanjamento psíquico através da atitude arrogante. Tal ação não poderia ser correspondida com sensação senão de vazio interior, cansaço de si e desvalimento, que são os elementos emocionais estruturadores da depressão, doença da alma ou estado afetivo de penúria e insatisfação.
A gente vai lendo e a gente vai vendo, juntando, né? Vai tendo uma atenção maior sobre muitas coisas, né? Nesta hora grave a qual passa a terra, um destrutivo sentimento de indignidade aninha-se na vida psicológica dos homens. Uma dolorosa sensação de inadequação e desvalor pessoal, baixa autoestima, assoma o campo das emoções com efeitos lastimáveis. Imprescindível atestar que nossa trajetória eivada de quedas e erros não retirou de nós a excelsa condição de filho. Fomos deportados por termos nos distanciado das leis de Deus. Temos toda essa problemática de não aceitar estarmos aqui na Terra porque a gente saiu de uma órbita que se sentia bem, mas, no final das contas, somos todos filhos de Deus. Então, a gente tem a possibilidade de voltar aos braços do Pai, de nos renovarmos, de podermos superar os nossos obstáculos íntimos. As estão em nossas mãos. Questão de escolha. A celeste bondade do mais alto, consciente de nossas mazelas, conferiu-nos a bênção da reencarnação com enobrecedores propósitos de aquisição. É a lei do amor, mola propulsora do progresso e das conquistas evolutivas. Então, Deus de infinito amor nos dá a possibilidade da aquisição da luz. A misericórdia, todavia, não é conivente. Então, sentindo passo. Se ficar distraído, se ficar adormecido, não adianta que tu não vai sair de onde você está. Porque Deus está lá emanando as bênçãos. Mas se você está parado e não se movimentando e buscando essa de renovação e de superação, não vai adiantar, que não vai ser possível, não. Espera-nos no cadinho educativo, Deus, né? Espera-nos no cadinho educativo do serviço paciente do burilamento íntimo. Contra os anelos de ascensão, encontramos em nossa intimidade os frutos amargos da semeadura inconsequente. Então, contra esse caminho de ascensão, nós encontramos todo esse histórico que está em nossa memória profunda, no inconsciente profundo, e que a gente precisa ir iluminando esse ser profundo nosso, o si mesmo, para poder, à luz dessas conquistas, dessas qualidades, dessas pepitas, irem diminuindo os cascalhos. Nós temos na nossa memória profunda coisas que realmente são ao nosso progresso. São forças vivas e renitentes a vencer. Precisamos vencer essas forças. Assim mesmo, ainda é uma lição a aprender. Uma longa e paciente lição. Hermance Dufour diz que o amor é um aprendizado para a eternidade. Como operar semelhante transformação sem a explicação da caridade consigo mesmo? Distante do amor a si, ficaremos à mercê das provações sem recursos para sustentar na vida interior os valores latentes que nos conduzirão à missão individual, estabelecida em nosso favor. O alto amor é base para uma vida em sintonia com a mensagem do Evangelho do Cristo. Sua proposta, aliás, é que nos amemos tanto quanto ao nosso próximo. Descobrir nosso valor pessoal na obra da criação é assumirmos-nos como somos, nos aceitarmos, nos amarmos, nos perdoarmos. Sois deuses, disse João. Eis a mensagem de inclusão e o convite para uma participação mais consciente no destino de cada um de nós. Está no livro Escutando Sentimento, tradução de Calderaro, aí ele anota. A apresentação de Calderaro foi no Hospital Esperança. Calderaro é o iluminado instrutor de André Luiz na obra do Mundo Maior, e o Hospital Esperança é a obra de amor erguido por Eurípides Bassanufo na Erraticidade. Nós temos ainda 2 slides. E aí, não, 4. Aí eu não sei se para aqui ou continua. Você que vê, Rosângela. A gente podia, por causa do nosso horário, né, a gente podia parar aqui e a cada um colocar dentro do que foi, né, dentro do que foi lido,
o que sentiu, o que acha, não é? Aí você poderia, Pode. a gente ficaria só nesses slides, e aí você vem e a gente, né, conversa mais sobre isso. Porque tem muita coisa, né? Para a gente. Tem Então, bastante tá. material para a gente conversar até. Eu gostei das carinhas. Você quer que minimize e volte o grupo? Não, volta o grupo, né? Porque senão, É. se for colocar, aí Já vai passar então, eu muito vou o fechar horário, o já passando. PowerPoint. Tira. E aí o pessoal, cada um vai se colocando dentro do que do que você apresentou, né? E o que acharam, como é que estão, né? Cada um vai se colocando e vai perguntando a você. E vamos lá. Quem gostaria de fazer alguma pergunta? Vera Travassos, você está aí, eu sei, o que você acha? Oi, Rosângela, você está me ouvindo? Pode falar, estou te ouvindo. Que eu ouvi muito pouco. Achei o texto muito bom, peguei uma parte, mas depois não conseguia mais ouvir, ficava pipocando o tempo todo. E como não estou podendo ler aquela letra miudinha, eu ficava mais de olhos fechados para ouvir. No início, eu ouvi uma colocação de um lado de um mundo que seria um mundo da ilusão, onde nós nos escondemos, do outro lado, o mundo da realidade. Que nesse mundo da ilusão estariam os nossos interesses supérfluos e que no mundo da realidade seria o mundo do despertamento, da lucidez, da iluminação, e esse mundo seria um mundo de conquista. Aí depois ele fala sobre a doutrina espírita, de quando ela é uma doutrina vivenciada, que ela favorece essa investigação interior, esse autoconhecimento, fazendo com que o indivíduo possa se dominar interiormente, tenha um domínio de si mesmo e possa, assim, desenvolver suas melhores virtudes. Depois ele falou da autoanálise, continuou falando da importância da autoanálise, né? Do educar para ser feliz, né? A autoeducação, que é um dos objetivos da doutrina espírita, o principal é a nossa autoeducação. E aí ficou aquela questão, sempre que o Bira coloca, do pensar o sentimento. Né? Você sentiu, pense, reflita sobre esse sentimento. Procure ouvir o que você está sentindo. E sentir o pensamento. Né? Você se auto-escuta. Achei muito interessante, porque hoje, quando eu cheguei dentro do carro, eu vinha pensando na minha vida, nas coisas que a gente passa nos momentos difíceis, e eu falei assim para mim, de vez em quando eu mergulho, quando a coisa fica muito difícil, isso eu falando para mim, eu faço um mergulho. E ele falou sobre isso, da questão do mergulho que a gente faz, que é um mergulho dentro de si mesmo, que é um mergulho necessário. Eu não saio da realidade. Na verdade, eu penetro na minha realidade. Para que eu... Falhou. Deve ter caído. Não, ela ainda está ali. Não está saindo o som, não, Vera. Vai fazer... Oi, caiu. Voltou? Não, ela está fechado o som dela. Agora abriu. Eu acho que ela não conseguiu ouvir. Eu falei tudo que eu tinha para falar. Só parou na sua... Você falou que mergulha na sua realidade. A partir daí eu não ouvi mais nada. E aí eu falei isso, que eu estava assim, de vez em quando eu mergulho. Eu até vi o mar e eu mergulhando. Eu faço um mergulho que é necessário. Eu não saio da realidade, eu entro na minha realidade para entender a realidade à volta, né? O que está acontecendo à volta. Que isso é um momento muito necessário, esse mergulho que ele colocou, muito necessário para que a gente possa avançar.
se entender, se renovar e avançar, até se fortalecer. Depois eu falei a questão de pensar o sentimento, Pensar o não sei se sentimento. você ouviu, e de sentir o pensamento. Né? Isso, uma coisa que o Bira sempre fortalecia muito na gente e sempre me chama atenção. Quando eu sinto alguma coisa, reflita sobre o que você está sentindo. E a colega hoje colocou, não é só se você está com raiva, se está com mágoa, não é a tristeza, não é só isso, é o que está por trás disso, né? Está com raiva. Por que está triste? Por que está com mágoa? Aí você vai chegar em questões suas, da personalidade, né? O que precisamos pensar, sentimento. Sentir o pensamento, se autoescutar, conforme você. Falhou. Agora não estamos te ouvindo mais. Está pipocando. Vera, eu vou perguntar, vou perguntar a outra companheira e você espera um pouquinho, tá bom? Tá? Para você concluir o seu pensamento. Quer Só falar, uma coisa, Alberto? Ângela. Não. Não, é porque Está eu ia difícil, avisar a eu não Vera que consigo. ela porque ela apertar lá o som dela. Agora tudo bem. Oi, Vera. Não tá, ela não tá aberto, Agora mas ela está Toda aberta. hora sai, toda hora sai. Aí, quando eu penso que vocês me ouviram, vocês não me ouviram. Pois é. Entendeu? Melhor dar oportunidade a outras pessoas. Tá. Porque senão vai ficar nesse entra e sai toda hora. Tá Obrigada, certo. Alberto. Adorei o texto. Você quer falar alguma coisa, Alberto? Eu posso. Não pode, depois a gente. Fecha, né? Tá. Ana Werneck. Bom, primeiramente, Rosângela, eu acho que esse texto a gente deveria até estudar com calma, passo a passo, como nós fazemos com o livro, porque tudo que ele traz é muito interessante. Tá? Porque não é uma coisa fácil a gente viver no mundo, entendeu? E juntamente também fazer essa autoanálise, se voltar para dentro de nós. Tudo isso, como tudo, né? Acho que dentro do que o Espiritismo nos traz, é um treinamento, dia a dia, passo a passo, né? Como a minha xará Ana colocou, é passo a passo para fazer esse mergulho, porque não é fácil. É um treinamento e, aos poucos, nós vamos nos acostumando a trabalhar esses sentimentos, a conhecer por que eu fiquei com raiva, não é? Por que eu fiquei triste? Será que o que me tocou tanto assim para que eu tivesse essa reação? Hoje eu até consigo fazer alguma coisa, não tudo em profundidade, mas a gente vai treinando. Mas olha, eu achei muito bom, viu, Alberto, sua pesquisa, e eu acho que é um texto que a gente devia até estudar minuciosamente. A gente pode pensar nisso. Pode pensar nisso daí. Só um detalhe. Fala. No caso de cada capítulo, depois vocês vão ver o vídeo que a Rosângela vai colocar lá no espaço, né, da YouTube. Podem ir lá no capítulo, porque essa parte que está aí é o resumo do resumo do. E não dá para botar o capítulo todo. Então, merece ir lá na fonte que está citada do capítulo e procurar. Livro, né? Porque é muito mais possível colocar tudo. Entendeu, Ana? Você fez um resumo do capítulo. Tá. Pois é. Então, vale a pena ir ao livro e ler tudo. Ok, obrigada. Tereza, que me dava a impressão que você estava anotando um monte de coisa.
Estava assim, eu estava fazendo um outro texto do texto. Diminuir mais ainda o texto aqui. Porque esse auto-amor é uma coisa muito importante. É através do auto-amor que você consegue melhorar a sua autoestima, melhorar a sua visão de vida, melhorar a sua paciência, melhorar a sua condescendência com as pessoas e consigo mesmo. Porque se você não tiver um valor interior, você não consegue passar nada. Você vai passar o que você não tem? Já viu algum vaso vazio segurar alguma coisa? Né? Com buraco, por exemplo? Não segura. Então, esse auto-amor foi assim que bateu assim em mim, sabe? Eu ainda não tinha ainda pego essa palavra, né? Esse auto com U, né? Auto com L, auto com U. Né? De mover em si mesmo o amor, né? Não é de levar no alto, das alturas, mas sim de mover dentro de você a sua capacidade de amar. A partir do desenvolvimento da sua capacidade de amar, você muda o seu mundo interior e, consequentemente, irradia melhorias para o seu mundo particular. Pelo menos foi isso que mais me chamou a atenção. E eu, intuitivamente, isso me veio em relação a mim como bastante choque, né, de realidade, foi porque eu comecei, né, a reproduzir em mim o sorriso. Eu sou uma pessoa que eu não sei falar séria. Né? Eu sou uma pessoa que gosta de falar com um sorriso, com uma brincadeira, com uma coisa dessa forma. Não sei, é meu. Né? Não é jocoso, não. É porque eu acho que quebrando gelo, vendo o lado melhor das coisas, você é mais feliz. Você passa felicidade. Essa é a minha visão intuitiva de vida, é o meu processo evolutivo. Eu gosto da coisa lúdica, né? Vamos brincar com a vida, aprendendo com mais facilidade, né? É como ler o Evangelho através de uma revista em quadrinhos, né? É como ver a vida em revista em quadrinhos. Você vê com facilidade e aprende com mais facilidade. É coisa de professor, gente. Não sei se tá bom, não sei se é isso, não. Mas é do jeitinho que eu levo a vida, entendeu? Marisa. Sim, eu acho muito importante isso, e eu costumo dizer que a gente precisa dar sempre o primeiro passo, o primeiro do autoconhecimento. E esse é difícil, e eu achei, encaixou bem essa frase, né? Que ele fala de escutar os sentimentos, cuidar de si, amar a si mesmo, aceitá-los, sem reprimir ou se envergonhar. Que muitas vezes isso, quando a gente começa, né, a pensar nas suas atitudes, a gente até se envergonha, né, de ter feito determinadas coisas. Então, no total disso tudo, o que eu digo quando a gente chegar na espiritualidade é esse encontro com essas verdades que eu acho que é o que nos assusta, que nos preocupa, né, nessa volta à pátria espiritual. E a gente precisa, evidentemente, trabalhar isso aqui, né? O autoconhecimento é a base de tudo, mas é preciso dar o primeiro passo, querer se enxergar, o querer, né, se conhecer. Ontem foi engraçado que eu estava... fiz a abertura da palestra da nossa casa espírita, e é Humberto Portugal. Aí eu falei com ele assim, eu estou nervosa pra caramba. Eu acho que eu não vou nem acertar a falar. Aí ele riu e disse, não, pode deixar. O máximo que vai acontecer é morrer. Eu falei assim, não, o problema não é morrer, o problema é viver. Aí ele parou e olhou para minha cara, o problema é viver. Porque morrer, a gente vai morrer mesmo. Agora, o problema é esse íntere entre o nascer e o morrer. Esse que é o problema. E é esse trabalho de hoje
É um trabalho, parabéns, Rosângela, pelo link, porque esse link é um link muito bom. A gente está aqui lendo o Pobre do Jacó, coitado, que trabalhou incessantemente, mas foi que nem aquela frasezinha que foi Celinha, eu acho que colocou, que a casa espírita ele estava na casa espírita, mas a casa espírita não estava nele, né? E aí a gente pode dizer que o engrandecimento da filosofia, da doutrina espírita, através do Evangelho, através do Livro dos Espíritos do que Jesus veio trazer, que é a lei do amor, não estava nele, no sentido amplo, estava só no sentido literal, ele sabia, mas ele não sentia. E eu acho que a gente tem que pensar muito mesmo nesse aspecto. Gente, nós estamos sentindo, nós estamos participando, ou de vez em quando a gente tem um pé na jaca lá e faz um egoísmozinho, que aí cresce uma paixão qualquer, né? Egoísmo, inveja, ciúme, essas coisinhas que ainda tem assim, uns berlocos pendurados pela gente, né? Mas a gente tem que realmente devagar, gente. Não vamos também ficar numa alta punição, Sim, num alto flagelo, não. Porque a gente tem séculos de vivência e temos a eternidade para frente. Então, vamos indo naquilo que a gente pode. Qualquer progresso é grande para quem foi criado simples e ignorante como nós, né? Então, isso aí. Vamos à luta. Vera, Isaura. Não? Josemara, alguma coisa a colocar, querida? Estou com um pouquinho de pressa, que eu estou no horário do meu evangelho. Tá. Mas eu estou com a Ana, dizer que o texto foi muito importante. Eu sou muito lenta, então teve muita informação. Então eu gostaria de... Você vai postar ele, não vai? Vou postar. Poder ler, reler. Pode deixar. Administrar, para poder falar alguma coisa. Porque foi a gente vai pensar, vamos pensar em outras situações mais à frente. Vamos ver, tá certo? Como diz os mineiros, devagar se vai ao longe. Isso aí. Então, não se preocupe com isso. Se precisar sair, não tem problema não, Josemara. Eu vou sair porque eu já eram 9 horas. Aí com o estudo eu passei para 9h30. Tá. Então são 9h30 eu estou atrasada. Vai lá, então. Gente? Um beijo. Boa noite para vocês. Muito bom. Obrigada pelo estudo. Aninha. Tá tudo bem? Vamos consertar esse microfone, Ana Brito. Por favor. Marisa, cadê o Neto? Cadê o Neto? Pois é, Alberto, nós estamos no nosso horário. Você para dar essa solução. Você fecha e faz a nossa prece de encerramento? Tá. Né, Marisa? Disponibiliza o Neto aí para resolver o problema da Ana, do som aí. Isso aí. Ela já apertou a tecla F4? É celular. Não funciona. Bem, gente, olha só. Criou-nos assim, com capacidade que a gente nem... Nós temos um leque multifacetado de capacidade. Por que eu digo isso? Nós temos que ter a boa relação com o próximo, né? Isso faz parte, é necessário. A boa relação conosco, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Então, a nossa mente tem que andar com projeções em vários ângulos. E nós temos capacidade para isso. Termos a habilidade de lidarmos com o próximo, com os nossos irmãos, com todas as pessoas que nos... e lidarmos conosco. Então, você vê que a mente ela tem essa possibilidade multifacetada que é uma potencialidade que a gente tem que explorar, né? E aí eu quero que vocês me ajudem, que vocês, de repente, têm mais leitura. Kardec, acho que foi Kardec no Livro dos Espíritos, no Evangelho, que diz que para os espíritos
que nos auxiliam, mais vale nós superarmos os nossos maus pendores. Mas o bom espírita é aquele... Eu queria até pegar a frase, no próximo encontro nosso, vou pegar essa frase para a gente poder trazer ele com mais clareza, que o bom espírita é aquele que está sempre buscando superar os seus pendores, superar as suas imperfeições. É isso que Kardec veio e comentou. Então, esse é o caminho. Somos seres em processo, como disse Marisa, todos nós estamos em processo, temos que caminhar com alto amor, como diz Teresa, com perdão, auto-perdão, autoaceitação, e precisamos, então, saber que hoje eu erro, amanhã eu acerto. E do erro e acerto eu vou orando, buscando sempre entendimento mais aprimorado, mais aperfeiçoado, e buscando entender por que eu acertei, por que eu já tenho essa qualidade. Então, tem coisas que precisam... E o diálogo, uma vez eu disse para vocês que eu cometi um equívoco, um mau pendor, de um mau hábito, não foi com um próximo, foi comigo mesmo, eu pratiquei algo que eu já dizia que não era para praticar. E depois eu fui lá e travei o diálogo com Deus. Arrependido daquele mau hábito, eu falei, Deus, eu tenho consciência, minha consciência pesou, eu tenho consciência do equívoco que cometi, que me auxilie na superação, e aí a questão do orar e vigiar. A gente precisa desse diálogo com nós mesmos e com Deus, nossa essência. Isso parece ser uma coisa assim distante, superficial, parece ser uma coisa assim de imaginação. Não, não é. Esse hábito é que vai nos conduzir a nós mesmos, entende? Então, vamos à nossa prece. Elevando os pensamentos a Deus, o Senhor da vida, que neste momento os nossos canais psíquicos sejam purificados, permitindo a comunhão com o Pai, que o Pai nos inspire neste momento, nos inspire no caminho do equilíbrio, no caminho do bom senso. Agradecemos, Senhor, por esse estudo que permite ampliar o nosso discernimento, a nossa compreensão, para seguirmos, Senhor, no caminho de nós mesmos e na vossa direção, Pai. Agradecemos ao Mestre de Luz, que nos disponibiliza esta doutrina, o Espírito de verdade que nos trouxe esse manancial, essa fonte de bênçãos, de conhecimento, que nos permite utilizarmos para o nosso progresso, para o nosso crescimento. Obrigado, Mestre de Luz, por seu amor a todos nós e que possamos caminharmos amando ao Pai, amando o nosso próximo e amando a nós mesmos. Agradecidos à Mãe Maria por todo o amparo e por todo o auxílio, que Mãe Maria nos estabeleça em nossa jornada na direção do crescimento espiritual, que a luz sublime de Maria nos ilumine, iluminando-nos em nosso caminhar. Que os nossos amoráveis mentores, que a Divina Providência colocou para nos guiar e nos guardar, nos conduza ao caminho de nós mesmos, nos auxilie a seguirmos no caminho do aprimoramento moral, do aperfeiçoamento íntimo e da renovação interior. Louvados os benfeitores Espíritos do Senhor, os Espíritos que por amor e caridade zelam por nós. Fortaleçam neste caminho da virtude e da vivência do bem e no caminho de nós mesmos, do autoconhecimento, da autoiluminação. Agradecemos a todo o universo por nos acolher. Somos filhos do universo, somos filhos do Senhor, que possamos nos integrar ao amor universal, à fraternidade universal e despertarmos para a consciência cósmica universal. Nós somos seres criados por Deus, o universo em nossas mãos. Obrigado, Senhor.
e que estejamos com vós, hoje, agora e sempre, assim seja.